Olá, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio do Parábolas Podcast, um projeto que a gente acredita muito que nasceu no coração de Deus e que vai abençoar a sua vida, assim como tem abençoado a nossa também. Então, é um prazer ter você aqui com a gente hoje, no momento que você estiver assistindo. Eu sou a Kettner, muito prazer, mas pode me chamar de Cat, que minha mãe deu uma caprichada no meu nome, eu sei. E nós somos da comunidade cristã Parábolas de Vida, localizada aqui em São José dos Campos, mais especificamente ali na Zona Sul. Esse aqui é o nosso abençoado irmão, esposo da Tamara, mais conhecido como Lucas. Mas eu vou deixar ele se apresentar. Apresenta aí, Lucas. Bom, pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas, mais que conhecido como o Joe aí, diante da comunidade Parábolas de Vida. Participo da comunidade já há algum tempo, sou ministro de louvor. E hoje nós, conforme a Cat falou, acreditamos nesse projeto. E hoje, abrindo, né, esse nosso primeiro episódio, temos a honra de receber um grande amigo, nosso pastor, o Valmir, né, um grande amigo já de longa data. Pastor, seja muito bem-vindo, um prazer receber o senhor. Obrigado. Fique à vontade, esperamos bater um papo bem legal aqui hoje. Legal, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Né? Um prazer. Eu sou o Valmir, marido da Lina, né, casado com a Lina há 41 anos, tenho uma filha chamada Mariana, a nossa netinha, que é o nosso xodó, a Isa, né? Filho do seu Oswaldo, da dona Avenina, né? Escritor e compositor cristão, e um homem que ama Jesus e que tem buscado andar com ele ao longo da minha vida. Amém. E autor do livro Há um Clamor Sim, no Coração. sim. Pai, né? Na realidade, eu sou um dos autores e o organizador desse projeto. Sim, Né? e realmente é algo que eu achei muito interessante para mim, foi um dos pontos mais interessantes de saber da formação do livro, né? Que foi escrito por 32 pessoas. Isso, exatamente. Esse foi um projeto bem desafiador, nascido no coração de Deus, e que Deus me deu a honra, né, de poder organizá-lo. Né? Eu sei que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, né? Mas foi algo muito lindo. E eu creio que vai abençoar a Igreja do Senhor e abençoar todo aquele que lê. Né? Porque ele não foi escrito só para a Igreja. Mas o último capítulo, o capítulo 33, ele é voltado para aquele que ainda não tem Jesus como Sim. Senhor e Salvador da sua vida, e também aquele que, por algum motivo, se afastou do Senhor. Ali existem Sim. duas mensagens dirigidas a esse público. Que legal. Bom, pastor, é muito bacana mesmo ver, né, o senhor como compositor, pastor, né, escritor, então, assim, é muito legal ver esse tipo de trabalho. E o senhor já tinha escrito algum outro livro, já iniciou esse trabalho, essa foi a primeira vez? Como é que partiu todo esse trabalho aí? Na realidade, esse é o segundo livro. Né? Eu já tenho um livro que está escrito, mas eu parei para poder tocar esse projeto que, assim, o que Deus falou que era prioridade. Né? Mas também é a minha primeira experiência. Uhum. Eu sou compositor desde 1996, mas escrever assim, um livro foi a primeira vez. É uma experiência nova e que eu achei assim, sensacional. Uhum. Muito, muito legal, muito abençoador assim, e edificante para a minha vida. E por trás desse livro a gente sabe que tem um homem que é muito obediente ao Senhor, né? Que obedeceu aos comandos do Sim. Espírito Santo e saiu lá de longe, né, para vir para cá. E a gente quer saber um pouquinho desse projeto, né, desse processo de obediência, de formação de obediência, né? Então, conta pra gente um pouquinho, pastor, como é que foi essa... Então, eu nasci em Santos, né? Eu sou da cidade de Santos. E lá em Santos eu conheci a minha esposa, que ela é de Angola. Ela veio de Angola com 2 anos de idade. Uhum. E ali, em 1981, eu a conheci. E nós nos casamos e estávamos ali vivendo. Sim. Eu tinha um negócio, um pequeno negócio. Uhum. Eu era sócio numa confecção. Mas assim, eu nunca tinha parado para pensar, né, em Jesus como Senhor e Salvador. Eu tinha pessoas que falavam para mim de Deus e tudo, mas sempre jovem, né, tinha uma outra cabeça. Até que em 1985, né, nós nos casamos e ali, meados de 87, foi em 87, eu tive a primeira experiência. Né? Nós tínhamos, como eu falei, tinha uma loja, uma confecção, só que nós estávamos num momento de crise, uma crise muito difícil. Né?
E um dia eu subi para a parte de cima, para o mezanino da loja, e com as minhas palavras, assim, nem sabendo direito, eu falei, Deus, eu sei que o Senhor existe, me ajuda, o que eu faço? E pela primeira vez eu ouvi a doce voz do Espírito falando assim, abre mão da sua parte na sociedade e se prepara. Então aquilo para mim foi um baque, né? Porque eu nunca tinha tido essa experiência. Sim. Cheguei em casa e falei isso para minha esposa. E ela teve assim o mesmo sentimento. Ela falou, puxa, porque assim, era um negócio que eu já tinha há muitos anos e você de repente abrir mão de tudo. Mas assim, pastor, na hora, tinha algum familiar que já comentava sobre Jesus com vocês, que já fazia esse processo de talvez evangelizar você e a Lina, no caso? Sim. O meu cunhado, né, a minha cunhada, eles já eram convertidos há mais tempo, a irmã da Lina, e eles oraram por nós por 7 anos. Nossa, muito tempo. É importante, né? Eles Ter alguém oravam por sustentando nós, a eles oração. moravam em Campinas, nós morávamos em Santos, e tem até algo curioso, né? Porque quando eu estava na casa no apartamento da Lina, da minha esposa, né? Que nós éramos namorados, quando a gente sabia que eles vinham de Campinas, a gente se preparava para a fuga, né? Então, porque quando eles chegavam, eles já vinham falar de Jesus para a gente, vinham falar do amor de Deus. E eu meio que fugia, né? Então, quando o porteiro tocava, olha, eles estão subindo, né? Então, eles subiam pelo elevador da frente, eu descia pelo elevador dos fundos, né? Para não encontrar, né? Mas eles foram, assim, pessoas muito importantes na nossa vida, que oraram por nós e chamaram outras pessoas a orar por nós. Eu acho que foram pessoas também que puderam enxergar, por mais desse longo período de 7 anos, igual o senhor falou, mas assim, foi um momento de quando eles viram Cristo na vida de vocês que eu tenho certeza de que eles se sentiram também um pouco realizados, né? Um pouco Sim. não, mas muito, né? Sim. Assim, é uma bênção, né? Quando a gente vê uma pessoa que você fala do amor de Deus, que você transmite o amor de Deus, e isso surte efeito. Sim, né? Isso com certeza. é uma semente que você lança, essa semente ela brota. No nosso caso, demorou bastante tempo, né? Assim, nós fomos bem resistentes, mas acabou brotando, e nós nos rendemos ao Senhor, né? Então essa foi a primeira experiência ainda ali em Santos, Sim. né? Que meio que nos chacoalhou, e nós fomos, de certa forma, acordados, né? Tem algo diferente. Que precisa né? ser feito, Porque né? foi uma voz diferente, foi um momento diferente, foi uma Sim. experiência diferente. É isso que eu queria perguntar, assim, na primeira vez. Como é que identificar, como é que foi saber, assim, falando assim, eu acho que é Deus mesmo que está falando comigo? Como é que foi essa percepção, até de quando o senhor chegou para a Lina e foi comentar depois, mas falou assim, eu acho que é Deus que está falando. Como que é sentir, como é que foi ter essa certeza de que era Deus mesmo falando com você? Porque é uma voz diferente, é uma voz doce, uma voz assim que você nunca ouviu nada igual, né? Então, para mim, que nunca tinha tido uma experiência, foi algo totalmente novo. E óbvio, depois eu fui perguntar, né? Perguntei ao meu cunhado, minha cunhada, narrei essa experiência, né? Sim. Eles falaram, não, é Deus falando com vocês, né? O Espírito Santo falando com vocês. Então, aquilo ali me chacoalhou naquele momento. Né? E a partir dali o senhor começou a dar os primeiros passos em direção... A partir dali a gente obedeceu, né? Eu fui lá e entreguei, né? Encerrei a minha parte, e abri mão e nos desligamos. E aí nós montamos eu refiz a loja, transformei num cafezinho, né? E aí veio a segunda parte, né? Aí veio o chamado. A virada mesmo. Aí veio a virada Aí foi de quando chave, virou a aí veio o chavinha, chamado, aí veio o chamado, porque aí a gente já começou a orar, a gente já conversava bastante com os meus cunhados, e conversávamos entre nós, né, e orando, e a gente, né, pedia assim, o que fazer, né, o que eu faço, porque a gente estava num momento ali, a gente não estava feliz, assim, naquilo que estava acontecendo na nossa vida ali em Santos.
E aí, de novo, nessa mesma loja, né, que eu fechei a porta, subi, só que aí eu já conhecia, já tinha uma certa experiência com o Senhor, e falei, Senhor, o que a gente faz agora? Qual é o próximo passo? Né? E aí o Espírito Santo veio e falou, olha, fecha tudo e vai embora dessa cidade. Nossa. Vai embora para Campinas. Tem coragem? Obediência Tem radical coragem, mesmo, Cat, né? ou não? Vai embora para Campinas. Eu tomei um susto, né? Mas foi algo tão impactante. E o interessante é que, assim, sempre que o Espírito Santo falava comigo, ele falava a mesma coisa com a Lina, ela não estando comigo, porque ela não estava comigo ali. A nossa filha tinha 6 meses, né? Nós estávamos ali estabelecidos, morávamos num apartamento que era do meu sogro, e eu falei, e agora, né? Vou chegar em casa e conversar com a Lina, né? E cheguei e falei, olha, amor, estava lá orando, buscando assim, Deus falou novamente comigo e falou para nós irmos embora daqui, para Campinas. E aí ela tomou um susto, porque ela falou, mas eu tive o mesmo sentimento. Eu tive a mesma... Falei, bom, então confirmou. É isso. Né? E aí, nesse momento, tomamos essa decisão, que não foi fácil, né? Porque você está ali estabelecido, você tem amigos, você tem trabalho, Sim. você tem Não, com certeza. a família, né? Minha família é toda de Santos. Imagina meus irmãos você estavam lá, largar a minha mão mãe de estava tudo lá. assim, né? É uma decisão... Isso. Até, acho que até Radical sendo Deus falando, a gente fica com o pé atrás, não fica não, pastor? Fica, mas assim, é aquilo, a minha experiência com o Senhor sempre foi assim, radical, desde que eu o conheci. Então, quando ele falou, vai para Campinas, eu falei, bom, eu não tenho dúvida. Por quê? Porque eu sabia que não era algo de mim mesmo. O senhor conhece a voz de quem estava falando. Exatamente, Né? exatamente. Entendeu? Então, assim, e aí, já conhecendo um pouquinho da palavra, né, conhecendo a história de Abraão e tal, eu falei, poxa, É minha vez. a gente tem que obedecer. Não, Obedecer. ouvir a voz de Deus. Sim. Ouvir a voz de Deus. E aí, primeira luta, né, o primeiro obstáculo a ser enfrentado era avisar isso ao meu sogro. Né? Meu sogro que nos deixou esse final de semana, né? Mas ele sempre foi um homem muito rígido e muito contestador, e nos contestou, não, mas como que vocês vão fazer? Sua filha tem 6 meses, o que você vai fazer em Campinas, sair daqui? Eu falei, olha, eu vou porque Deus está mandando eu ir. E eu vou obedecer. Ponto Tchau, final. muito obrigado, fechei tudo e Campinas. Obedecemos e fomos para Campinas. É doído, né? Mas é uma decisão, né? Porque a gente que já está nesse meio de comunhão, de ter um contato com o Senhor, né? Já é complicado, imagina, acho que o senhor acabou não comentando quanto tempo demorou desde a conversão até essa mudança de Santos, mas assim, tem que ser, se a gente não tiver realmente ligado com Deus, a gente não toma essa decisão. A gente não consegue ter força, né? Porque eu acho que é nosso do ser humano. Às vezes nós ficamos um pouquinho inseguros, acanhados, ainda mais quando a gente escuta uma voz que às vezes a gente fala assim, será que é Deus ou é da minha cabeça mesmo? Será que eu estou tomando uma decisão complicada ou será que Deus está me guiando? Às vezes gera essa dúvida, né? Acho que para mim a parte mais difícil seria essa. Entender se é a minha emoção, se é a minha vontade ou se é realmente a voz de Deus ali, né? Falando comigo para eu largar tudo, porque eu imagino que tudo que o senhor construiu até ali foi Deus também, né? Que instruiu. Foi Sim. Deus também que te capacitou para construir Sim. tudo até ali. Então, ouvir Deus falando, larga tudo, que até o momento você construiu comigo e vai fazer outra coisa, que agora é o momento de outra coisa. Então, o que eu aprendi, assim, né? Que a decisão, e depois eu vim saber, né? Que a palavra de Deus diz, seja a paz do Senhor o árbitro do vosso coração. Então, nas duas decisões, o que veio? Veio uma paz muito grande. Entende? Não veio uma dúvida, não veio algo assim, puxa. Não, veio algo que eu falei, olha, eu vou fazer. Então, eu fiz a primeira vez, que foi abrir mão de tudo. No que eu fiz isso, veio, sabe, algo que eu não tinha até então. Eu falei, puxa.
é de Deus, né? E É estando em algo... Campinas já, como é que foi? Então, estando em partir dali, Campinas, aí nós de- chegamos ali, eu fui trabalhar, né? Arrumei um emprego, fomos para a comunidade local, ali onde o meu cunhado e a minha cunhada estavam. Fomos muito bem recebidos, Sim. amados, abraçados, né? Uhum. E ali nós começamos a estudar a palavra, a conhecer mais a palavra, né? A receber o... Então, em Santos, desculpa eu interromper, mas em Santos, então, o senhor não ia numa comunidade? Não, Ia, não Santos tinha foi muito rápido, desde entendi. da primeira vez que o Espírito Santo falou conosco e para ir embora, foi um ano e meio. Uhum. Foi muito rápido. Não foi algo que... Nós não tivemos tempo de procurar uma comunidade ali, Uhum. entende? Porque foi rápido demais. A gente conheceu, mas logo veio a ordem, vai. Sim. E aí nós Sim, decidimos obedecer. E aí em Campinas a gente, sim, ficou ali nessa comunidade que a gente ama demais, que, assim, eles nos abraçaram com um amor incrível. E a partir desse momento a gente começou a vivenciar o amor do corpo de Cristo, né? Porque fomos bem recebidos, aí fomos ensinados, fomos discipulados na palavra, né? Eu sou muito grato. Ou seja, Deus Por cuidou tudo. primeiro da necessidade de vocês Isso. para construir a partir dali, né? Isso. Então ali nós ficamos. Depois teve um episódio de desobediência, né? E então eu digo que sim, que a gente viveu as duas experiências, né? Só que a desobediência, graças a Deus, uma vez só, né? Uhum. Que foi quando nós estávamos chegamos em 87, em 88 estava muito difícil, assim, a vida profissional, né? Estava difícil de arrumar um bom emprego. E aí eu recebi uma proposta para ir trabalhar em São Paulo. Uhum. E eu fui orar, e não vi a resposta, não vi a confirmação, né? Fui me aconselhei com os pastores, que a gente andava, caminhava, e a resposta foi, olha, não vá, né? Não vá, você é um novo convertido, você, né, Deus está trabalhando na sua vida, permanece, fica aqui, Deus vai abrir porta e tal. Mas eu resolvi não obedecer, né? Resolvi não obedecer e fui trabalhar para São Paulo. E foi um grande erro, né? Foi um erro rápido ou foi um erro... Foi um erro, não, foi um erro que durou 4 anos. Entendi. Porque aí a gente, né, eu mudei de Campinas, fui para Valinhos, que é uma cidade ao lado, e aí eu ia e voltava todo dia para São Paulo. E aí o que aconteceu? A gente, quando chegava no final de semana, a gente não tinha ânimo, muitas vezes, para ir para o culto, para estar com os irmãos. E aí a gente foi se afastando. E aí eu lembro que até um saudoso irmão foi nos visitar lá num domingo, que a gente não tinha ido ao culto, e ele falou, olha, você não pode se afastar, né? Olha, você está chegando agora, o corpo de Cristo é segurança, né? Cuidado, não fica só. E aí eu falei para ele, não, mas Deus está aqui com a gente, não preciso estar na igreja, né? Posso fazer só uma ressalva? Interessante observar como quando a gente desobedece, o próprio Deus ele vai colocando situações ali para mostrar que a gente está em desobediência, Isso, né? isso. A parte de não conseguir mais ir para o culto, a Isso. parte de não dar mais ouvido para o conselho de alguém que tem autoridade para aconselhar ali. Exato. O coração ele vai se endurecendo. Vai né? endurecendo. E foi o que aconteceu comigo. Fui endurecendo, e me afastando, já não ia mais. Aí o brilho de São Paulo, né, desse novo emprego, que era, né, começou a falar no coração, e aí a gente ficou assim, muito mal. Chegamos em 1992 e nosso casamento estava praticamente para acabar, quando mais uma vez, né, o Espírito Santo atuou, nos ajudou, né, através da minha cunhada. O Espírito Santo pediu para ela ligar para minha esposa num exato momento em que ela ia tomar uma atitude, e assim ela fez, e a minha esposa não tomou, e graças a Deus por isso, né? Deus nos protegeu. E aí, em 92, o Espírito Santo falou ao meu coração, falou comigo, me convenceu do meu pecado, me convenceu daquilo que eu estava fazendo de errado. Misericórdia, né, Eu me Jesus? arrependi, né? O interessante, assim, que nesse período, por algumas vezes, assim,
eu falava durante a semana, olha, eu falava para minha esposa, essa semana nós vamos no culto. Uhum. Chegava no domingo, a gente não conseguia ir. Uhum. Né? Então, quando o Espírito Santo veio e falou ao meu coração, e mostrou o meu pecado, mostrou que realmente... Aí não foi ninguém falando, né? Sim. Eu sei que as pessoas até falavam, tudo, mas o Espírito Santo veio. E aí ele me convenceu. E aí, novamente, eu, né, falei, puxa, Sim. essa voz amorosa, né, que me convenceu, me mostrou. Então, eu me arrependi, pedi perdão ao Senhor, né, em primeiro lugar, pedi perdão para minha esposa, buscamos ajuda de irmãos da igreja e fomos acolhidos. Uma coisa que acontecia sempre quando eu falava que eu ia ao culto, né, quando chegava no domingo, vinha o inimigo e me acusava. Mas você vai fazer o quê lá? Ó, vão te acusar, não vão te receber, você está em pecado. Né? E eu ficava com medo e não ia. E o dia que nós decidimos voltar, né, até nesse ano, o meu cunhado já tinha vindo para São José dos Campos, foi transferido pela empresa que ele trabalhava, já não estavam mais lá. E foi tudo ao contrário. Né? Nós somos recebidos de uma forma, assim, muito amorosa. Muito amorosa. E quando nós chegamos, né, eu lembro até hoje, quando nós chegamos, assim, a palavra que estava sendo ministrada é a palavra do filho pródigo. E eu não sabia tiro o que era. certeiro, né? Olha para você ver onde que chega, né? Quando Deus... Mas assim, eu acho que isso é um dos nossos maiores problemas hoje. Porque eu falo assim, conversando com amigos até na rua, de pessoas que às vezes... de alguns amigos que já estão distantes, que infelizmente hoje não estão na presença de Deus. E às vezes batendo papo a gente acaba comentando assim... Pô, vai lá na igreja visitar, né? Vamos tentar voltar, tenha força, ânimo, vamos lá, você senta junto comigo. E eu já ouvi os amigos falando assim pra mim, pastor. Então, mas eu preciso primeiro parar de ir ali no barzinho, preciso parar de ir num pagode, eu preciso parar de ir num show, entendeu? E as pessoas querem se consertar antes de ir pra casa do Pai, só que a palavra de Deus já nos fala que não é assim, né? Vinde como estás. Isso. Não para nós permanecermos como nós chegamos, mas Exato. a gente está procurando refúgio primeiro fora para ir tentar chegar limpo, curado já dentro da casa do Pai. E isso não vai acontecer. A gente não tem força para isso. Muitas vezes, é isso que eu digo, né? A palavra de Deus diz que quem convence do pecado é o Espírito Santo. Sim. Então, assim, quando o Espírito Santo fala e convence, muitas vezes nós vamos falar. No nosso caso, foi 7 anos falando. E a gente, quando o Espírito Santo falou, tudo mudou. Né? Sim. Então, assim, é muito importante. Né? Hoje eu vejo, assim, o quanto a oração é importante. Né? O quanto pessoas... Uma curiosidade, na noite em que eu me arrependi, eu conversei com minha esposa e confessei, tudo, eu senti assim... Eu estava em casa e eu falei, puxa, com quem eu falo? Né? Porque nós estávamos num momento de caos. Né? Um momento de caos. Mas o Senhor tinha uma promessa, né? Que Ele cuidaria da minha família. Né? E eu estava obedecendo. E nessa obediência, só que nesse momento de obediência gerou um momento de caos. E eu lembrei de uma pessoa, de um irmão, eu peguei o telefone e liguei para ele. Falei para ele, olha, preciso da sua ajuda. Tudo bem? Como é que tá, irmão? Lembra de mim? Lembra, Valmir. Olha, eu preciso de ajuda. Aí ele falou assim, então é por você que eu estou orando. Porque ele falou que naquele dia, Deus tinha levado ele a entrar num momento de intercessão e de oração, numa batalha de oração, só que ele não sabia por quem era. Mas que ele orava, e Deus falava para ele orar por restauração, por perdão e tal. E aí ele falou, Te endereço certo. então são vocês, vem para cá. Aí eu peguei minha esposa, nós fomos para lá e foi assim, foi o recomeço de tudo, né? É bênção, né? Pra gente ver também como que é importante a comunhão, né? Da gente não tentar ser forte sozinho, né?
Sim. A comunhão, a igreja também serve para isso. Para termos irmãos, para termos pessoas para que possam orar pela gente também no momento de dificuldade Sim, e com que nós certeza. também possamos apoiar elas nos momentos Isso. que elas tiverem dificuldade, né? Exatamente. Então isso é muito importante, a comunhão. Porque hoje, né, pastor, a gente... Provavelmente o senhor conhece também. Tem pessoas que falam assim, não vou na igreja não, mas eu oro aqui na minha casa. Mas... Isso Ainda mais com os cultos Isso é muito online perigoso. agora, isso é um né? grande engano, Isso é né? muito Isso é um perigoso. grande engano porque, assim, se fosse para ser assim, Jesus não usava o exemplo do corpo humano. Sim. Jesus usa o exemplo do corpo. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Também usa o exemplo de ovelhas. Né? Uma ovelha sozinha, você sabe como que um lobo caça uma ovelha? Como? Ele isola a ovelha do bando. Por quê? Porque a ovelha isolada, ela é presa fácil. Coisa fácil. Junto com o bando, não. Uhum. Inserida naquele contexto, é a mesma coisa somos nós. E eu vivi essa experiência. Enquanto eu estive no corpo, estava protegido. Quando eu me isolei, presa fácil. Uhum. Né? Presa fácil. E é isso Então, que o diabo assim, está tentando o tempo todo fazer, O né? tempo todo. É a hora que nós estamos mais vulneráveis, Vulneráveis. né? Exatamente. Que a gente se sente Por fraco. isso que nós temos sempre que, assim, ter essa certeza. Se Jesus usou o exemplo do corpo humano, não é por acaso. Sim, Não é por acaso. com certeza. E a partir desse retorno, né? A partir desse fortalecimento que vocês tiveram através da oração, através dos irmãos que acolheram vocês, o que Deus foi direcionando? Então, aí nós ficamos ali em Campinas, crescemos em Deus, né? Deus foi trabalhando a nossa vida, e ali nós ficamos durante 14 anos, Uhum. né? Nessa igreja que a gente ama tanto. Só que, assim, em 1992, quando o meu cunhado mudou para cá, para São José, nós viemos fazer uma visita. E nós chegamos aqui para visitá-los, e quando eu cheguei em São José dos Campos, mais uma vez, uma voz falou ao meu coração, essa é a cidade da tua promessa. Amém. É cidade maravilhosa, né, Eu tomei pastor? um Diga-se de susto. passagem, né? Diga-se de Cidade muito boa, Eu graças a tomei um Deus. susto, então, graças a Deus, é isso mesmo. Eu tomei um susto com aquilo. Imagina. Comentei com a minha esposa. Falei, olha, eu acho que um dia Deus vai nos trazer para cá. Ela falou, puxa, será? Eu falei, né? Vamos orar, vamos orar. E aí foi. Então nós íamos muito para São José dos Campos, Sim. visitar os meus cunhados, né? E isso foi crescendo. Sim. Isso foi crescendo. Cada vez que a gente vinha, cada vez que eu vinha, eu tinha vontade Chamada de era não mais voltar. forte, né? Eu tinha vontade de ir embora, né? Mas a nossa vida estava toda ali. Eu ainda trabalhava em São Paulo, tá? Assim, embora eu desobedeci, mas depois quando eu me converti, eu continuei trabalhando ali, mas aí posicionado, né? Graças a Deus nunca mais nós nos deixamos enredar por aquilo, né? E aí, cada vez que a gente vinha, eu não tinha vontade de ir embora. Uhum. Só que tinha que voltar. Então, eu voltava e ficava, e nós fomos orando. Orando. Aí chegou o ano de 2002, né? 2002. E eu falei para minha esposa, eu falei, nós temos que ir para São José. Uhum. Nós temos que ir para lá. Não dá mais para ficar Então, aqui. o primeiro sentimento, assim, foi em 92 até 2002. Então, foi todo esse período de 10 Isso, anos, 10 anos. com essa Tempo. idas e Isso. vindas aqui para a cidade. Isso, 10 E anos. como discernir o tempo disso, né? Porque são 10 anos ouvindo a mesma coisa, sentindo o mesmo sentimento. Isso. Como discernir o tempo? Não é agora. O tempo é aquilo, né? Qual é a minha experiência? Qual é a minha... Sim. Qual era a minha... Vamos dizer assim... Qual era o meu exemplo, né? O que eu tinha de base? Voz do Espírito Santo. Sim. E basta, Então né? eu sabia. Eu suficiente. sabia que eu não podia vir para cá sem que houvesse um direcionamento de Deus. Porque não dá certo. Né? E aí nós continuamos orando, chegou o ano de 2002. Aí eu falei para minha esposa, olha, vamos orar mais intensamente para nós irmos para lá. E eu peguei e comecei a fazer algo prático, mandar currículo. E mandei currículo. Ela também. Uhum. Até que um dia uma escola aqui de São José entrou em contato chamando ela para dar aula. Aí ela falou, puxa, será que é esse o momento? Eu falei, não.
O momento não vai ser esse. Por quê? Nesse processo todo, eu pedi para o Senhor um sinal. Eu falei, Senhor, eu não quero ir para São José dos Campos. Eu não quero, né? Foi. Meu desejo não é ir para São José dos Campos e continuar trabalhando em São Paulo. Eu queria que o senhor colocasse como um sinal, uma certeza, uma confirmação, se eu arrumasse um emprego em São José dos Campos. Aí eu vou entender que é o tempo. A minha esposa arrumou esse emprego. Só que eu não arrumei. E aí nós estamos naquela luta, né? E aí nós estávamos num culto de ministração sobre a liderança, né? Na igreja de Campinas. Tinha um pastor amigo nosso de Londrina que estava ali ministrando um período de ministração sobre os líderes. Nós éramos líderes de célula, eu era líder de louvor. E quando nós nos aproximamos, né? Eu e minha esposa nos aproximamos dele, ele parou, olhou para a gente assim, ele não nos conhecia, ele falou assim, olha, eu vejo um grande ponto de interrogação sobre a cabeça de vocês dois. Só que Deus está me dando a resposta. E a resposta é, ainda não é o tempo. Olha, você vê. Não é o tempo. Vocês ainda têm que permanecer aqui. O meu cunhado e a minha cunhada estavam nessa ministração. E aí, né, nós choramos, mas enfim, obedecemos e permanecemos. Né, permanecemos ali, falei, amor, então vamos continuar orando, Deus ainda tem um trabalhar. E ainda tinha. Esses 3 anos, próximos 3 anos, foi um trabalhar muito forte de Deus na nossa vida. Sim. Né? E aí nós permanecemos e falamos, não, vamos continuar orando. Né? Porque eu falei para ela, né, olha, não vamos desistir de orar. Até o meu cunhado até falou, olha, vocês têm que continuar orando. Se esse é o desejo do coração de vocês, né, continue orando. E aí nós continuamos orando e permanecemos. Não, olha para você ver, né? Tipo, como a gente tem que estar sensível os nossos ouvidos a ouvir a voz de Deus. Porque imagina, a gente está pedindo algo para Deus, aí o pastor, tudo bem, ele colocou uma situação ali. Aí abre uma porta de emprego para sua esposa ou para o seu marido. Aí você fala assim, será que é? Talvez eu tinha ido embora, pastor. Já abriu a porta agora. Eu ia falar, Deus não abriu para mim, mas abriu para nós. Somos uma só carne. E olha para você ver. Esse foi no momento o nosso sentimento. Mas não era. Né? Não era. Nós ficamos ali, permanecemos ali. Como eu falei, Deus trabalhou muito, né, na nossa vida. Porque assim, eu gosto muito de ver alguns exemplos, né, na Bíblia. Então, eu vejo, por exemplo, o exemplo de Davi. Né? Davi foi ungido rei aos 17 anos. Sim. O que aconteceu com ele? Saiu de casa e já foi ser rei? Não. A palavra fala que, após acabar ali o evento, onde ele foi ungido por Samuel, ele voltou para cuidar das ovelhas do pai. Imagina? É um processo. Ele foi ungido rei. Sim. Mas entre essa unção e ele tomar posse como rei, passaram-se 13 anos. Sim. Ele tomou posse aos 30 anos. Então, assim, eu sempre gostei disso. E nesse momento eu falei, olha, vamos permanecer. E aí chegou o ano de 2004. E eu continuei mandando currículo e orando e tal. No ano de 2004 para 2005, na virada do ano, né, nós morávamos numa chácara, nós víamos todo o horizonte, assim, víamos os fogos, né? E quando virou 2005, o Espírito Santo falou, se prepare, esse é o ano. Aí eu corri para minha esposa e falei, olha, o Espírito Santo acabou de me falar isso. Ela falou a mesma coisa comigo. Olha, eu falei, então é agora. Então é agora. Nós estávamos lá em Valinhos, morávamos numa casa própria, tal, lá na propriedade do meu sogro. E aí, mais uma vez, a gente falou, vamos obedecer. Mas faltava um detalhe. Ainda não tinha um emprego, né? Exatamente. Faltava um detalhe. Sim. E eu falei para ela, não, vamos orar que se Deus prometeu, isso vai acontecer. Né? E aconteceu. Em janeiro, um irmão aqui de São José, que congregava na igreja do meu cunhado, um grande empresário aqui em São José, pessoa que eu admiro demais,
ele estava passando por Valinhos, ele ia para Jundiaí, e ele soube através do meu cunhado que eu estava procurando uma colocação. Ele me ligou, né, e falou, pô, eu soube que você está procurando algo. Eu falei, eu estou. Ele falou, você não quer dar uma chegadinha até São José? Eu tenho 2 clientes que eu precisava atender. Você pode atendê-los para uma consultoria? Eu falei, posso. Né? Catei o carro, vim para cá. Aí ele falou assim, só que é o seguinte, se você não conseguir, se não der certo, você fala comigo antes de ir embora. Eu falei, tá bom, isso era uma sexta-feira, eu vim, atendi os clientes. Sim. E não deu certo. Aí cheguei de noite, liguei para ele, falei, olha, não deu certo. Ele falou, então vem aqui na minha casa. Aí eu peguei o carro, fui lá. Vai me dar uma dura agora. Pô, o pastor pensou. Ele falou assim, olha, tem o seguinte, eu estou montando um projeto novo na empresa, eu preciso de uma pessoa sênior, com tua experiência, você topa? Aí eu falei, topo. Era a porta. Quanto é? Maravilha. Isso, você começa a hora que você quiser. Olha que bênção. Aí eu voltei para casa do meu cunhado e falei, olha, Deus acabou de abrir a porta. Sim, era a resposta que É estava a resposta. esperando. Nós voltamos no sábado, né, para Campinas, e aí começamos a preparar tudo. Uhum. Né, tínhamos que nos despedir da igreja. E o interessante é que foi assim, no mês de janeiro arrumamos apartamento, arrumamos escola para minha filha. Em fevereiro a minha esposa já estava aqui. Eu não vim porque eu precisava terminar um projeto lá onde eu estava. Vim em março. E um detalhe interessante, ela foi chamada na mesma escola de Que legal. 2002 para trabalhar. Então isso foi assim, e aconteceu algo curioso nesse meio tempo. Eu já estava com tudo acertado para vir, quando uma bela tarde me toca o telefone, eu atendo, uma pessoa falando, você é o fulano de tal? Sim. Olha, então, deixa eu te falar, você está procurando emprego, né? Eu falei, tô. Então, eu tenho um emprego para você aqui em Campinas. Você quer vir conversar comigo, né? Eu falei, o que seria? Não, aqui a gente conversa, tá? Podemos marcar um... Aí eu fiquei meio assim. Aí fui, conversei com a minha esposa, ela falou, né, puxa, amor. Eu falei, amor, já abriu a porta lá em São José. Estou entendendo que isso aí é algo para brecar aquilo que Deus está querendo fazer. Né? Aí ela falou, poxa, é verdade, né? Vamos orar. Aí vamos orar. Discernimento, né? Aí eu falei, não. Nós oramos, pedimos um sinal para Deus, Deus abriu a porta, peguei o telefone e a pessoa falou, muito obrigado pela oportunidade. Se manter na posição, né? Que Deus já colocou. Muito obrigado, mas eu estou indo. E viemos para São José dos Campos. Né? Mais uma vez obedecemos, fechamos tudo lá e viemos para cá. E estamos aqui até hoje. Que bênção. Que bênção. Né? Bom, cidade maravilhosa, né, pastor? Muito bom estar aqui. São José. Muito bom. E como é que foi essa chegada aqui? Acho que o cunhado do senhor estava para cá já, né? Tava. E aí, foi muito bom, né? Foram para alguma igreja, começaram a congregar junto com a família. Isso, como é que funcionou esse início da jornada em São José? Isso, congregamos com eles, né? Eles eram os pastores, né, da igreja. Ali ficamos por um tempo, né? E foi muito bom. Né? E aquilo que Deus tinha prometido, promessa que Deus tinha falado ao nosso coração, que Ele nos usaria muito aqui em São José, se cumpriu uma parte, né? Eu creio que ainda está se cumprindo, não cumpriu tudo, porque Deus ainda não falou que é momento de sair daqui. Né? Aqui ainda continua sendo... E aí aconteceu algo interessante. O ano era 2015. Eu fiquei desempregado. E foi um período bastante difícil, né? Muito difícil. Eu comecei a fazer uns bolos, vender e tal, só que aquilo não sustentava, né? E em 2013 eu tinha prestado serviço para uma empresa em São Paulo. Durou até 2014. Depois eu fiquei desempregado nesse período, chegou 2015. Chegamos num momento assim, não dava mais. Não dava.
não dava mais para ficar aqui. E lá em Valinhos eu tinha uma casa onde eu podia morar sem pagar aluguel. Aí eu fui diante de Deus, né? E aí eu peguei, fui lá bater um papo com o Senhor e coloquei um prazo, né? Cara, sem noção, né? Aí eu falei para Deus assim, Senhor, o Senhor sabe, nós estamos aqui, nós temos uma casa lá, aqui está muito difícil, eu preciso arrumar uma recolocação, eu não consigo. Se até dia tal, acho que era 27 de maio, se até dia 27 de maio, Senhor, eu não arrumar nenhum emprego, eu vou voltar para Valinhos. Tudo bem, Pai? Né? Podemos fazer esse acordo? Maravilha. Aí foi passou o tempo, né? E foi chegando o dia. Aí chegou o dia 27, aí eu fui lá, fiz meus bolinhos e tal. E, né, conversando com a minha esposa. O que será que vai acontecer, né? Já é dia 27. Aí na parte da tarde eu saí para vender os bolos como eu sempre fazia. Eu ia num lugar ali, perto do Vila Ema. Aí fui, todos os meus apetrechos, cheguei lá no lugar, descarreguei tudo. Quando eu vou começar a vender, toco o meu celular. Eu olhei o número de São Paulo. E como a gente estava 9 meses desempregado, né? Vinha um monte de telefone de cobrança, né? Sim. Tinham contas, né? E eu olhei aquele telefone, aquele número e falei assim, eu não vou atender. Mas eu falei, não, eu tenho que atender. Aí peguei e atendi o telefone. Quando eu atendi, eu ouço do outro lado uma voz conhecida, era o meu ex-diretor da empresa que fazia parte do grupo, que eu tinha prestado serviço. Pô, e aí, como é que você está? O que você está fazendo? Eu falei, estou aqui vendendo meus bolos, minhas tortas, né? Então, quer voltar para a empresa? Olha. Só que é uma outra colocação, mas é uma chance. Lembramos de você aqui e tal. Até foi um grande amigo meu que lembrou, que os lembrou, né? Sim. Que eu tinha prestado serviço. Aí eu falei, é sério? Não, é sério. Vem segunda-feira aqui que... Isso aconteceu às 4h30 da tarde, né, do dia 27, do dia do prazo, né? Então, assim, o limite da emoção, né? Não era momento da gente sair de São José. Sim, que E beleza. aí nós obedecemos e permanecemos. Tá, e o livro, pastor, quando foi que ele chegou? O livro foi algo assim, também maravilhoso, né? Outra experiência. Você estava aqui em São José? Aqui em São José. Nós congregamos atualmente na IBAGE, né? Na Primeira Igreja Batista do Jardim das Indústrias. E às segundas-feiras nós temos uma reunião de oração ali, né? E assim, há uns 3, 4 meses antes dessa data de junho, o Senhor me despertou para escrever. Eu nunca tive esse dom, né? Mas eu comecei a escrever um livro. Até o título fala, Você está preparado? É o nome do título. E eu comecei a escrever, e comecei a escrever. Puxa, foi fluindo, Deus foi falando, eu fui escrevendo, quando eu vi já tinha acho que 130, 140 páginas. Estava no finalzinho já, quando chegou o dia 7 de junho, né, 7 de julho. Nós estávamos numa reunião de oração lá na IBAGE, chama Oasis, né? A gente tem toda segunda-feira. E assim, estava um mover do Espírito, assim, a gente, sabe, muito intenso, muito... De uma irmã Simone Sião, era o tempo dela orar. E no que ela começou a orar, eu estava em pé, o Espírito Santo falou, senta e escreve. Aí eu peguei meu celular, né, sentei e comecei a escrever. E ela ia orando, e naquilo que ela estava orando, Deus ia falando algumas coisas em cima daquilo que ela estava orando. Só que Deus começou a me dar frases que começavam, há um clamor no coração do Pai por um povo que... Alguma coisa, um povo que ora, um povo que obedece. Eu fui escrevendo. Quando eu acabei, tinham 32 frases, né? Aí até a minha esposa até brigou comigo, ela fica escrevendo na hora da reunião. Eu falei, não, amor, é que o Espírito Santo estava falando algo. Tá bom. Aí eu vi aquilo, falei com ela, compartilhei com ela, eu falei, vamos orar, né, ver o que Deus tem. E no que a gente estava orando, Deus falou assim, eu quero que seja produzido um livro. Né? Aí eu falei assim, mas Senhor, puxa, né? Eu me achando, né? Senhor, eu não tenho capacidade para escrever, né? Aí Deus falou, não, você não está entendendo.
Não é você que vai escrever Você sozinho. não tem mesmo, né? Você não tem mesmo, não é você que vai escrever sozinho, né? Esse projeto você vai chamar mais 31 pessoas, homens e mulheres E foi bem específico, tementes. sim. Foi bem específico. Homens e mulheres que me amam, que vão e que você vai mandar um tema para cada um, segundo aquilo que eu te mostrar. E você vai produzir, você vai organizar esse livro. Sim. E aí Deus foi dando mais alguns detalhes, né? Então, vai fazer uma lista de pessoas, eu vou definir, né, os temas, vou te indicar os temas. E esse livro, 80% do lucro líquido que acontecer, você vai direcionar para missões. Então foi algo assim bem, sabe, bem... Aí levei um susto, eu falei, e agora, né? O que vamos fazer? Vamos, aí peguei e estruturei, né? Organizei, falei, mas então eu tenho que contratar as pessoas. E aí comecei a contratar, né? A escrever primeiro os nomes, né? Quem eu vou chamar? Aí chamei os 8 pastores da IBAGE, chamei os líderes da intercessão, fui chamando as pessoas que Deus ia indicando. E Deus falou, olha, e pensa também em nomes, né? De pessoas que foram importantes na sua história, né? Na sua jornada. E aí eu comecei todo esse trabalho, fechei a lista, né? Lógico, Deus, assim, o Senhor sempre falou para mim, olha, e não se preocupa quem vai aceitar, quem não vai aceitar, né? Porque esse projeto é meu, nasceu no meu coração, então fica tranquilo, né? Porque a gente tem muito isso, né? A pessoa rejeita, você fica, mas Deus falou, não. Assim foi. A gente conseguiu, todas as pessoas, né? Os 31 autores, comigo que 32, e ali eu comecei a indicar os temas, fiz uma planilha, peguei e aí comecei a visitar e a conversar com cada um, né? Então, um outro processo de chegar, contar a história, mostrar o projeto, aquilo que Deus tinha falado, de específico, né? E foi uma bênção, porque as pessoas amaram o projeto, sentiram-se desafiadas, né? Foi assim, foi muito legal ver assim, você contar, a pessoa às vezes, sabe, se encantava, puxa, mas que projeto lindo, puxa, que honra fazer parte desse projeto e tal. E aí começamos, né? Eu organizei, fiz lá montei como seria o modelo, né? O escopo, né? O escopo, e comecei e enviei para todo mundo. Tivemos aí um prazo até 31 de outubro, isso começou em 7 de julho. Isso que eu ia perguntar, quanto tempo demorou tudo, Então, desde começou em quando 7 Deus de colocou julho. no coração até sair? Começou em 7 de julho. Aí eu fui conversar primeiro com um pastor muito amigo meu, da igreja que é um dos autores, que é de Jacareí. Foi a primeira pessoa que eu fui conversar, porque eu não sabia o que fazer, né? E ele me ajudou. Tinha que organizar, né? Deu lá umas dicas. E aí nós colocamos um prazo, 31 de outubro, e começamos a mandar os textos, né? Contatava, aceitou, manda. Foi fazendo esse processo, enviei tudo. E no dia 5 de novembro nós estamos recebendo o último texto. Olha que benção. O processo assim, foi assim, né? Parece que quando preparado por Deus, o negócio flui de uma maneira que a gente não espera, né? Foi muito rápido, porque quando eu conversei com esse primeiro pastor, ele falou, ó, você pode colocar em uns 8 meses. Quando a gente vê o tanto de pessoas que estavam dentro do projeto, a gente acha, não, vai demorar. Exato, que vai, depois vai voltar, você vai ter que conferir, vai ter que, né? Mas uma coisa que o Senhor colocou no meu coração é assim, eu não mexi em nenhum texto. Até alguns pastores, amigos, né, falaram, poxa, eu não sou escritor. Eu falei, pô, mas você é pastor, você tem uma experiência. Porque qual foi o desafio? O que eu vi Deus ali falando para desafiar as pessoas? Era que cada um colocasse no papel aquilo, primeiro, que ele estava vendo e sentindo da igreja mundial, como um todo, do corpo de Cristo, mas também do corpo local, a vivência local, que é única, que é importante cada um.
né? Então, muitas vezes, olha, eu não sou escritor. Não, mas não tem problema. Você não faz palavras, você não desenvolve. O desafio é A esse. essência é a mesma, né? Sim. O desafio é esse, é você colocar no papel aquilo que Deus está falando com você, Sim. né? Dentro desse tema. Né? E foi muito, muito legal, porque assim, a pessoa falava assim, olha, tá aí o meu texto, mas ó, pode alterar o quanto quiser. Eu falei, não, você não está entendendo. Eu não vou mexer em nada. Do jeito que vier, a gente vai fazer a correção e vai colocar. Sim. Então, nós não alteramos nada de ninguém. Que foi aquilo que Deus colocou no meu coração. De não mudar nada. Sim. E foi assim que foi feito. E aí, os textos foram voltando, e eu fui, né, fiz a primeira leitura, eu digo, do livro. Né? Foi a primeira vez que eu li o livro, porque eu fui lendo todos os textos, um por um, coloquei no padrão. Né? Sim. Nesse meio tempo, a gente já acertou, já contratou projeto, diagramação, né? Tudo para dar continuidade, mas fomos recebendo os textos, até que recebi o último, fiz essa conferência, fechamos o pacote, e aí eu enviei para a primeira conferência de texto, né? Que foi a minha filha que fez, que é uma das autoras, a Mari, né? Que ela legal. fez, ela E fez, isso foi em novembro. isso Essa foi em parte novembro, né? Então, em novembro, estava tudo lá, eu compartilhei com ela, ela pegou e fez toda a revisão de texto, né? Aí, beleza, terminamos essa parte aí, já peguei e mandei tudo para a pessoa que eu tinha contratado para fazer a diagramação e preparar o primeiro boneco, né? A primeira versão. Aí foi para ela diagramou tudo e me mandou de volta, né, em PDF. Só que aí o que acontece? Eu sou da área de qualidade, né? De qualidade de software, então eu sou muito detalhista e muito chato, né? E eu peguei aquilo e falei, esse livro ele tem que estar num padrão. Então, todos os versículos têm que estar no mesmo padrão, tem que estar assim, se todos eles vão começar com aspas duplas e terminar com aspas duplas. E aí eu comecei a fazer esse trabalho. E a corrigir, assim, falta de ponto, espaço errado. Sim. Aí, de novo, eu li o livro todo novamente, fazendo as correções e mandando para a moça que fazia o... Sim. Ela corrigia e me devolvia. Bom, nisso, acho que foram umas 6 ou 7 correções que eu fiz. E aí chegamos a um modelo final, né? Aí eu peguei isso, chamei a minha esposa, a Lina, que é professora de português também, e falei, agora você faz a última revisão de texto. Primeiro a minha filha, depois ela. Aí ela fez a última revisão, aí pegamos algumas coisas ainda para ajustar, ajustamos, aí eu li novamente todo o PDF. E aí foi, agora está tudo certinho, não tem nada. E aí finalizamos essa etapa. E o lançamento foi em dezembro? Não. Aí nós tínhamos um outro problema. Qual? Como pagar isso? Né? Como viabilizar? Eu falei, Deus, como é que nós vamos viabilizar? Eu não tenho dinheiro, Senhor. Né? Aí Deus falou, não, então você vai orar por algumas pessoas, você vai fazer a lista, vai conversar com elas. E pediu patrocínio. Deus foi dando os patrocinadores e também. pediu patrocínio. Aí eu escrevi os patrocinadores. E aí fui contatando um por um, né? E fui lá apresentar o projeto. Então eu chegava lá, apresentava o projeto, olha, assim, apresentava o objetivo do lucro, lucro líquido. E, assim, colocamos uma meta e ultrapassamos a meta. Que Deus abençoou e ultrapassamos a meta. Para a geração de 500 exemplares. Né, que era aquilo que Deus tinha colocado no nosso coração. Que bênção. A gente vê assim, né? Na verdade, o lançamento, né? Quem iniciou, quem assinou primeiro esse projeto foi Deus. Então, quando chegou nesse primeiro impasse aí, a assinatura que estava lá era do pai. Isso. Então, ele falou assim, calma aí, filho. Calma que não tem dinheiro, eu vou encaminhar, né? Então, nossa, é maravilhoso ver como Deus trabalha, né? Até nas Deus chama e provê, pequenas né? coisas, né? E aí foi aquilo, né? Aí a gente...
a versão final, tá tudo certo, e vamos fazer, né? Daquela dorzinha de barriga, né? Será que tá tudo certo mesmo, né? Tá. E aí a gente produziu. Aí fui conversar com a pessoa que fez todo o projeto de diagramação, de capa, que foi outra ideia nossa também, assim, que Deus também nos deu essa ideia, né? De fazer esse mosaico, né? Que é por capítulo. É por capítulo, tipo um índice aqui. Fotos. Nossa, ficou muito legal, né? Isso, então a montagem foi assim, a capa com as fotos coloridas, e essa mesma foto eu gerei ela em preto e branco em IA. Então, cada capítulo começa com a foto do autor, com uma bio dele, entendeu? Em preto e branco, gerado por IA. E aí, curioso que essa moça que faz essa parte, que é o que ela faz, a profissão dela, né? Ela faz diagramação, faz projetos, tudo, ela falou assim, olha, eu nunca vi um livro sair desse jeito sem nenhum erro. Sim. Sem nada. É normal ter um errinho ou outro, mas o seu livro não tem nada. Sim. Então, para nós foi uma alegria, né? E onde que foi o lançamento, né, do livro? O lançamento foi um amigo meu também, que eu também orando, né? Falei, onde é que eu vou fazer esse lançamento, Deus, né? Tá tudo tão caro, onde é que eu vou arrumar um lugar para colocar? Porque a gente convidou 100 pessoas, né? E aí eu estava em casa um dia, Deus falou assim, você não conhece um pastor, amigo seu, da Parábolas de Vida, não? Liga para ele. Aí eu peguei e liguei para o pastor Ricardo. Sim. Pastor Ricardo, olha, temos que fazer o lançamento do livro e tal, eu não tenho o que fazer. Ele falou, já arrumou. E aí ele cedeu o espaço lá da comunidade e nós marcamos para fazer lá no dia 7 de fevereiro. Foi feito, né? Quase desabou o mundo aquela tarde, né? Sim, mas, graças a Deus, foi um muito, sucesso. é Né? Vieram os pastores de fora, porque nós temos pastores de Jacutinga, Minas Gerais, temos pastor do Rio de Janeiro, pastor de Adamantina, de Campinas. Né? Então, graças a Deus, alguns deles conseguiram vir. Foi muito bom. Foi muito... Deu tudo certo, funcionou, tudo né? certo. Pô, fui né? convidado, o pastor me convidou para ir lá. Sim, Infelizmente eu não consegui. Tive um compromisso em São Também. Paulo nesse dia. Mas a Tá gente perdoado, fica muito tá feliz. Nossa, pastor, muito obrigado. Estamos aqui hoje, né? Teremos Tendo o outra prazer de conversar oportunidade, com ele em pessoalmente. nome de Jesus, Você tá num próximo perdoado. lançamento, se Deus quiser. Aí Sim. a gente sabe que tá Volume finalizando o 2, livro igual o senhor vai saber. Agora um desafio para 64 escritores, vamos colocar esse desafio? Não sei. Se Deus mandar, né? Aí é o pai. Mas foi muito legal. Então, pastor, não, aproveitando o gancho que a gente teve falando da comunidade, né? A gente teve uma comunhão bem legal ali. Vivemos alguns anos em comunhão, louvando a Deus, né? O senhor pregando lá. Eu ainda estou iniciando esse ministério na minha vida, mas em nome de Jesus Deus vai estar me ensinando a cada dia, né? Me capacitando. Mas, pastor, fala pra gente como é que nós podemos adquirir o livro, onde encontrar, se tem site, como é que as pessoas podem ser abençoadas com esse livro. O livro hoje, eu estou em desenvolvimento ainda de uma landing page, né, que nós estamos desenvolvendo para ele, mas você pode comprar diretamente comigo pelo WhatsApp, né, pode deixar o número na descrição do vídeo, entrar em contato comigo lá. Temos o QR Code também do livro que legal, a pessoa acho pode... que vai pôr pra gente, né? Isso, Boa. que pode estar disponível também aí no vídeo, né? E remete ao PagBank, que a pessoa compra por ali, a gente faz a entrega no endereço da pessoa. Né? Show. E outras ações a gente está planejando fazer agora a partir de maio, né? Para dar uma crescida, né? nas vendas. Sim, Muito bacana. Então você que quer abençoar essa obra, que está vendo esse vídeo, tá aqui, nós vamos deixar o contato do pastor Valmir, e quem quiser adquirir mais facilmente pelo QR Code, aponta o celularzinho para a tela e pode confiar que eu creio que vai ser uma bênção de Deus na vida de cada um de vocês. Amém. Isso, pastor. Foi um prazer te receber aqui.
Nosso primeiro podcast Que aqui honra. E com certeza foi um marco para nós aqui hoje, de algo que Deus está iniciando, está startando aqui. Amém. Eu sei que tem a potência de alcançar muitas vidas. Eu espero Amém. que o Senhor possa nos usar para isso, que esse Amém. podcast possa ter falado ao seu coração de alguma forma, que Deus possa ter tocado a sua vida através da obediência. Esse homem que está aqui com a gente Amém. hoje, o pastor Valmir. E eu quero encerrar, na verdade, lendo uma partezinha, um trechozinho do prefácio do livro. Eu vou abrir aqui. E é uma parte bem pequenininha, é a última estrofe que está aqui, mas que tocou meu coração. É bem simples, mas eu sei que vai falar com você também. E é um desejo, na verdade, né? Que o Pai encontre em cada um de nós uma resposta positiva e ativa para o clamor que está no seu coração amoroso. Então, que o Senhor possa encontrar nos nossos corações, Amém. de fato, né, uma resposta ativa mesmo, né? Esse é o nosso desejo, a nossa oração. Amém, amém. E eu quero aproveitar para falar também para vocês sobre o espaço que nós estamos aqui hoje. É o Estúdio Chip e é o nosso parceiro também, é o nosso primeiro parceiro aqui do nosso podcast, que está nos ajudando, que está nos abençoando. É um espaço totalmente estruturado para fazer exatamente esse tipo de gravação que a gente está fazendo aqui hoje, de podcast, de curso também. Então, nós agradecemos muito ao Otávio, que é o idealizador aqui do estúdio. E a gente quer abrir esse convite para você também que está nos assistindo. Se você sentir no teu coração uma direção do Espírito Santo, é o momento de você colocar em prática a obediência e Exato. pode entrar em contato com a gente está buscando parceiros para que possam abençoar também esse espaço e que a gente possa continuar, né, dando vida Amém. àquilo que Deus tem colocado como projeto nos nossos corações. Então, muito obrigada se você assistiu até aqui. A gente pede para você que você possa curtir esse vídeo, deixar o seu comentário. A gente está fingindo costume aqui, mas é a nossa primeira vez, então espero que o Senhor tenha falado também ao teu coração, assim como tem falado conosco. E eu agradeço de coração. Quer dar um agradecimento também, Lucas? Sim, agradecer especialmente ao grande amigo Valmir e falar que nós tenhamos como exemplo pessoas igual ao Senhor. Amém. Pessoas Amém. com ouvidos sensíveis à voz de Deus, preparados para obedecer, Amém. né? Em meio a tantas dificuldades, em meio a tantos desafios que Deus Amém. colocou, o Senhor Sim. continua firme, constante e perseverando na presença Amém. de Deus. Amém. Então, agradeço esse convite, agradeço por estar aqui, todos nós. E, pessoal, agora fica o meu convite para vocês seguirem, tá? A nossa página no YouTube, Isso. o nosso Instagram. E lá também vai ter o nosso endereço da comunidade. Uma comunidade ainda pequena, aos olhos dos homens, talvez, mas gigante diante dos olhos de Deus. Amém. Então, Amém. muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. E logo, logo teremos mais um episódio do nosso Em nome de Jesus. Parábolas Cast. Obrigado. Amém. Obrigado, pessoal.